Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 32. Capítulo 435. Enquanto Mephisto se apresentava, satélites dos Estados Unidos e de outras nações silenciosamente fixaram-se na área. Após as anomalias energéticas detectadas, eles capturaram imagens do Messias ainda presente e do súbito aparecimento de Mephisto. A visão deste homem idoso de terno preto deixou muitos governos e organizações ao redor do mundo nervosos. Quem é agora? Outro ser sobrenatural? A cautela deles ficou ainda mais forte. Depois de testemunhar os eventos envolvendo o Messias, o mundo desenvolveu um medo profundo dessas figuras sobrenaturais. Eles desejavam que todos os indivíduos com poderes sobrenaturais desaparecessem, especialmente o Messias e o Cavaleiro Branco, mas também invejavam secretamente tal poder. E agora qualquer um que ousasse ficar diante do Messias tinha que ser destemidamente imprudente ou incrivelmente poderoso. Enquanto outros especulavam, Sid observou cuidadosamente o ancião de pele clara e cabelos dourados, de terno preto, à sua frente. Num instante, ele reconheceu quem era. Mephisto, um dos governantes das dimensões do inferno. Sid franziu a testa. Essa figura astuta e traiçoeira era inimiga de inúmeros seres, tendo enganado e prejudicado mais pessoas do que qualquer um poderia contar. Quanto mais almas ele conquistava no inferno, mais forte ele se tornava. Conhecido como Senhor das Mentiras, Mephisto frequentemente enganava mortais para que assinassem contratos que vinculavam almas. No seu auge, ele chegou a entrar em conflito com Galactus. Mephisto mal teve tempo de continuar se apresentando quando Sid o interrompeu. Mephisto, eu te conheço. Senhor da dimensão do inferno. O tom de Sid era calmo. Mephisto congelou por um momento, surpresa brilhando em seus olhos. O Messias o conhecia? Como isso foi possível? Além de figuras como o ancião, cujos legados eram antigos e repletos de conhecimento oculto, como esse jovem humano poderia reconhecê-lo? Este jovem não deve ter vivido o suficiente para conhecer tais segredos. A atitude presunçosa de Mephisto, enraizada na crença de estar lidando com um jovem ignorante, começou a vacilar. Ele passou a encarar o Messias com uma seriedade cada vez maior, não apenas por seu poder, mas também pelo mistério que o cercava. Depois de pensar por um momento, Mephisto sorriu e disse: Messias, não sei como você descobriu sobre mim, mas isso me poupa alguma explicação. Vamos falar francamente. Ele sorriu novamente. Como Senhor do Inferno, posso realizar muitas coisas além da imaginação humana. Messias, diga-me seus desejos e eu posso ajudá-lo a alcançá-los. Por exemplo, você deseja eliminar os líderes das nações humanas? Eu posso fazer isso por você. É claro que isso exigirá um pequeno preço, você só precisará fazer uma tarefa para mim no futuro, algo que esteja dentro de suas capacidades e que não o deixará desconfortável ou chateado. Mephisto acrescentou com um sorriso malicioso: podemos até assinar um contrato para garantir justiça para ambas as partes. Como um demônio ganancioso e governante do inferno, Mephisto raramente falava com tanta generosidade. Ele queria muito mais do que a cooperação do Messias, ele queria o corpo e a alma do Messias. Entretanto, ele sabia que exigir uma alma como pagamento imediatamente faria com que o Messias rejeitasse a oferta. Então ele escolheu uma abordagem mais sutil, oferecer pequenos benefícios para ganhar confiança. Quando o Messias se acostumasse com os acordos ou chegasse ao ponto de desespero, Mephisto poderia então exigir sua alma como compensação. Essa tática foi empregada inúmeras vezes ao longo da história, desde a pré-história até a Era Moderna, e Mephisto conseguiu capturar inúmeras almas. Desta vez ele estava confiante, não seria diferente. Enquanto os dois conversavam, outras entidades como Dormammu observavam discretamente. Ao ver a chegada de Mephisto, suas reações variaram. Alguns ficaram frustrados por não terem agido antes, enquanto outros saborearam o drama que se desenrolava. Aquele velho Mephisto está de volta, tentando enganar alguém. Você acha que esse jovem Messias pode resistir à tentação? Improvável. Ele é jovem e inexperiente. Certo, eu deveria ter abordado o Messias primeiro. Agora parece que Mephisto colherá os frutos. Enquanto eles observavam, a expressão de Sid permaneceu inalterada enquanto ele ouvia a oferta de Mephisto. Flutuando no ar, ele circulou Mephisto lentamente antes de falar. Mephisto, o que você pode oferecer não me interessa. O que eu desejo, você não pode me dar. E eu te conheço muito melhor do que você pensa. Lidar com demônios e diabos nunca termina bem. O tom de Sid ficou mais áspero. Você não enganou um rapaz chamado Johnny? Aquele jovem pediu que você curasse a doença terminal do pai dele. Você o fez, mas apenas para o pai dele morrer em um acidente alguns dias depois. No final, Johnny não ganhou nada e perdeu sua alma para você. Fazendo uma pausa para causar efeito, Sid deu um sorriso irônico. Ah, mas ele ganhou uma coisa, um espírito de vingança que o transformou no motoqueiro fantasma. Com essas palavras, o rosto de Mephisto escureceu, choque e raiva brilhando em seu rosto. Como você sabe disso? Você nem existia naquela época. Naquela época, o Messias era jovem demais para saber dessas coisas. E Johnny certamente não teria compartilhado tais detalhes com outras pessoas. Mephisto não conseguia entender como o Messias sabia tanto, e sua cautela em relação àquele jovem misterioso aumentou. Nas sombras, Dormammu e os outros observadores ficaram igualmente atordoados. O Messias não apenas resistiu à tentação de Mephisto, mas também expôs os planos do demônio em detalhes? Até mesmo revelando eventos do passado de Mephisto.
Como o Messias sabe de tudo isso? Enquanto observavam, Sid permaneceu calmo e com a voz firme. Eu sei muito mais do que você pensa, Mefisto. Os segredos deste mundo. Há poucos que eu ainda não conheça. Suas palavras deixaram Mefisto e os outros observadores momentaneamente atordoados. Mas logo, o riso e o ridículo se espalharam entre os espectadores. A arrogância da juventude alegando saber tudo. Mefisto riu baixinho, achando graça da ousadia. Ah? Se você realmente sabe sobre o espírito da vingança e os motoqueiros fantasmas, por que não me conta a origem deles? A pergunta era quase desdenhosa, um teste que Mefisto esperava que o Messias falhasse. Capítulo 436. Não só os outros pensaram assim, mas até Dormammu e os outros escondidos nas sombras ficaram sem palavras diante das palhaçadas de Mefisto. Isso não estava dificultando deliberadamente as coisas para o Messias? Esse rapaz acabou de fazer uma afirmação ousada e agora vai levar um tapa na cara. Ha ha ha. Enquanto observavam com interesse, esperando que o Messias fosse humilhado, a voz de Sid quebrou o silêncio, calma e firme. Espírito de vingança? Você está se referindo ao espírito de vingança criado por Deus depois do grande dilúvio para purificar a humanidade do pecado? No momento em que Sid terminou de falar, a expressão divertida no rosto de Mefisto vacilou, mal conseguindo manter a compostura. Como você sabe disso? Mefisto perguntou, com descrença evidente em seu tom de voz. Lúcifer e os outros que aguardavam ansiosamente o constrangimento do Messias congelaram com expressões de choque. Parecia que eles é que estavam levando um tapa na cara. O Messias realmente conhecia esse antigo segredo? Ele ao menos sabia sobre a criação do espírito de vingança por Deus? Pela reação de Mefisto ficou claro que as palavras do Messias eram verdadeiras. Flutuando no ar, Sid continuou, seu tom inalterado. Quanto ao motoqueiro fantasma, você quer dizer o hospedeiro humano do espírito da vingança. Lembro que o primeiro motoqueiro fantasma tinha alguma conexão com você. Na verdade, cerca de 1 milhão de anos atrás, você, na forma de uma serpente, tentou um jovem garoto e o transformou no primeiro motoqueiro fantasma da Terra. Ele cavalgou uma mute flamejante. A narração de Sid era calma e comedida, como se ele tivesse visto tudo em primeira mão. O rosto de Mefisto escureceu ainda mais, incapaz de manter a compostura. Um evento pré-histórico ocorrido há muito tempo, algo que ele havia vivenciado pessoalmente. Como esse Messias poderia saber disso? Todos os traços de diversão e casualidade desapareceram da expressão de Mefisto, substituídos por uma seriedade sombria. Onde você aprendeu sobre isso? Perguntou Mefisto com um tom pesado. Não apenas ele, mas Dormammu e os outros que ouviam estavam agora certos de que o Messias estava dizendo a verdade, e o choque aumentava. Ao mesmo tempo, como senhores supremos de suas dimensões, seu instinto inicial de subestimar esse ser foi agora inteiramente substituído por cautela e respeito. Sob seus olhares atentos, Sid disse calmamente. Eu já disse, eu sei muitas coisas, muito além da sua imaginação. Há pouquíssimos segredos neste mundo que me escapam. Embora fosse uma afirmação repetida, desta vez Mefisto e os outros não acharam graça nenhuma. Em vez disso, sentiram inquietação e medo. Quem exatamente foi esse Messias? Sem se importar com os pensamentos deles, Sid continuou em um tom uniforme. Então, Mefisto, não se incomode em tentar me tentar. Não tem graça e não vai funcionar comigo. Mefisto, agora incapaz de manter seu comportamento habitual, respondeu solenemente. Messias, você é muito misterioso. Então, Mefisto mudou completamente sua abordagem, abandonando seus truques anteriores e falando com um sorriso aparentemente sincero. Não se apresse em recusar. Você deveria saber que tentar os outros sempre foi minha praia. Desde Adão e Eva, sou viciado nisso. Mas você, Messias, é uma exceção. Eu realmente quero ser seu amigo. Nunca se sabe. Talvez um dia acabemos trabalhando juntos. Seu tom continha tanto sinceridade quanto um toque de investigação. Sid permaneceu calmo, e sua falta de reação confirmou a Mefisto que o Messias realmente possuía um conhecimento profundo. Que segredos o aguardavam? Qual era sua verdadeira identidade? Ponderou Mefisto alarmado. Assim que Sid franziu a testa e se preparou para sair, ele de repente sentiu algo e desviou o olhar para longe. Os outros, incluindo Mefisto e Dormammu, também olharam na mesma direção. Uma motocicleta preta, envolta em chamas azuis, avançou em direção a eles na velocidade da luz, deixando um rastro de fogo em seu caminho. Na motocicleta estava sentada uma figura esquelética vestindo uma jaqueta preta, com o corpo inteiro envolto em chamas. Johnny, murmurou Mefisto franzindo a testa profundamente. Desde a tentativa de seu filho Blackheart de tomar o contrato de Sam Venganza, esse motoqueiro fantasma o traiu, constantemente frustrando seus planos. Somado à imortalidade do cavaleiro e à incapacidade de Mefisto de enviar avatares poderosos para a Terra, era impossível lidar com Johnny adequadamente, tornando sua coleta de almas humanas cada vez mais difícil. E agora, esse incômodo voltou. A motocicleta em chamas parou, e o motoqueiro fantasma Johnny desmontou, brandindo sua corrente de fogo enquanto olhava nos olhos de Mefisto. Mefisto zombou irritado, pronto para aproveitar o momento e arrastar Johnny para o inferno para seu tormento. Mas no momento seguinte, ele parou, percebendo que o olhar de Johnny estava se desviando dele e indo em direção a Sid. Originalmente aqui para confrontar Mefisto, Johnny agora abriu sua mandíbula flamejante e declarou: Sinto um grande pecado dentro de você.
Tantas vidas inocentes, vidas que não deveriam ter terminado, foram perdidas por sua causa. Mefisto sorriu com desprezo, enquanto a expressão de Sid permaneceu inalterada. Claro, ele sabia disso. Entre aqueles que pereceram nas bases militares que ele destruiu, havia, sem dúvida, pessoas inocentes. Mas, Sid respondeu calmamente, e o que você pretende fazer sobre isso? A voz esquelética de Johnny retumbou. Olhe nos meus olhos. Sem hesitar, Johnny ativou o olhar da penitência, também conhecido como olhar do julgamento. Qualquer um culpado de pecado que encontrasse seu olhar experimentaria a dor e a culpa de suas ações, e sua alma seria consumida pelo fogo do inferno. Até mesmo Blackheart, o próprio filho de Mefisto, pereceu sob o poder do olhar da penitência após ganhar uma alma. Johnny estava confiante de que esse Messias, cujas mãos estavam encharcadas de sangue, teria o mesmo destino. Sua alma seria incinerada pelas chamas do julgamento. Sid permaneceu calmo e encarou Johnny de frente. Os olhares deles se encontraram. Johnny ficou eufórico, enquanto Mefisto franziu a testa. A transformação de Johnny em motoqueiro fantasma foi obra de Mefisto, então ele conhecia todo o poder do olhar da penitência. Capítulo 437. Não apenas Mefisto, mas também seres como Lúcifer, que tinham algum conhecimento do motoqueiro fantasma, ficaram igualmente atordoados com a cena que se desenrolava diante deles. Este jovem Messias ousou encarar o motoqueiro fantasma? No entanto, era tarde demais para qualquer intervenção. O Messias já havia cruzado os olhos com o motoqueiro fantasma. A expressão de Johnny se iluminou de alegria. Este Messias, encharcado em pecado e banhado em sangue, certamente pereceria sob o olhar da penitência, e sua alma seria incinerada. Enquanto Johnny confiantemente antecipava o inevitável, Sid sentiu uma força misteriosa tentando se infiltrar em sua mente e influenciar sua consciência. Infelizmente para Johnny, essa força era impotente diante da força divina e da resiliência mental de Sid. Seu espírito estava muito além de tal interferência. Entretanto, curioso sobre o efeito do olhar da penitência, Sid não resistiu, permitindo-se ser atraído para o reino ilusório que ele criou. Em meio ao mar de fogo do inferno, ele viu inúmeras figuras que havia matado. Seus momentos finais, sua dor e suas maldições ecoavam em seus ouvidos. Lá fora, Johnny sentiu algo e inicialmente franziu a testa, pensando que o olhar de penitência havia falhado. Mas então seu rosto se iluminou de alegria. O Messias caiu nessa. Não importava o quão poderoso ele fosse, não havia como escapar agora. Mefisto e Dormammu, que observava, hesitaram, sentindo que algo estava errado. Será que o Messias poderia realmente ser derrotado? Johnny rugiu. Messias! Sua alma está manchada com o sangue de incontáveis inocentes. Sinta a dor deles. Arrependam-se. Enquanto ele se deleitava com a satisfação de forçar o Messias ao arrependimento e à punição, a voz calma de Sid interrompeu seus pensamentos. E daí? Perguntou Sid com a expressão imutável. A cena caiu em um silêncio atordoante. O crânio em chamas de Johnny se contorceu em descrença. Como? Como você está ileso? Você já deveria estar sob os efeitos do olhar da penitência. Você deveria estar se arrependendo, sentindo a agonia daqueles a quem prejudicou e enfrentando a punição. Até Mefisto ficou momentaneamente sem palavras. O choque de Johnny aumentou quando ele pareceu sentir algo extraordinário. Sua alma, por que ela é tão forte? Incompreensivelmente forte. Meu olhar de penitência não consegue nem tocar nisso? Sua voz tremeu de descrença. O comportamento calmo de Sid permaneceu inalterado, como se nada disso surpreendesse. O olhar da penitência era realmente formidável, mas influenciá-lo estava muito além do seu alcance. Sua essência divina tornava sua alma semelhante à de um deus. Como tal força poderia afetá-lo? Era tão ridículo quanto tentar extinguir um sol nuclear com uma simples gota de água. O esforço não só foi inútil como também poderia alimentar a chama que buscava extinguir. Até mesmo o suposto efeito de queimação da alma do olhar fixamente parecia mais com uma massagem agradável. A expressão de Sid era calma e sua presença inabalável. Johnny, que estava lá embaixo, ficou tomado pela descrença. O Messias diante dele permaneceu invulnerável, apesar de seus pecados. A frustração de Johnny só aumentava à medida que seus ataques se mostravam inúteis. Incapaz de reprimir a vontade de agir, Johnny atacou. A corrente de fogo em sua mão chicoteou em direção a Sid, estalando no ar. A corrente, imbuída de fogo do inferno, avançou, com a intenção de enredar seu alvo. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Sid olhou para ele. No momento seguinte, uma versão diluída de seu brilho divino apareceu. A luz atingiu a corrente no ar. Sob o olhar atônito de Johnny e o escrutínio severo de Mefisto, a corrente de fogo começou a se desintegrar centímetro por centímetro. Cada parte da corrente que tocou a luz desapareceu completamente. Não apenas a corrente se desintegrou, mas o próprio fogo do inferno foi extinto. Esse acontecimento deixou Johnny em choque e Mefisto profundamente inquieto. O fogo do inferno do motoqueiro fantasma era a fonte de sua imortalidade. Com ele mesmo reduzido a cinzas, o cavaleiro podia ressuscitar. Dizia-se que somente Deus ou um poder superior a Deus poderia anular a imortalidade do motoqueiro fantasma. O próprio Mefisto confirmou isso por meio de experimentos. Embora a força de combate do motoqueiro fantasma não fosse notável, sua imortalidade era um espinho no lado de Mefisto. Mas agora, esse mesmo fogo do inferno foi apagado por um simples olhar do Messias. Isso significava que o Messias poderia eliminar o motoqueiro fantasma completamente? Isso significava que a essência do poder do Messias rivalizava, ou superava, a de Deus?
Pelo que o Messias havia demonstrado até então, não parecia haver nada que sua luz não pudesse apagar. O choque de Mefisto rapidamente deu lugar à ganância. Esse poder aterrorizante, se ao menos fosse meu, pensou Mefisto com planos inundando sua mente. Dormammu e os outros, cientes da imortalidade do motoqueiro fantasma, ficaram igualmente cativados pela ideia de obter tal poder. Enquanto eles planejavam, Johnny ficou paralisado, olhando fixamente para a corrente agora desaparecida. Até mesmo o espírito da vingança pareceu sentir o perigo e se refugiou em silêncio. O instinto irresistível de destruir o mal que havia movido Johnny momentos antes agora havia desaparecido. Pela primeira vez, o espírito da vingança hesitou. Sem sua bravata habitual, reconheceu a futilidade de se opor ao Messias. Flutuando calmamente no ar, o Messias vestido de preto olhava para Johnny com uma expressão serena. Os pensamentos de Johnny entraram em uma espiral de caos. Não havia ninguém capaz de deter esse Messias? Ele permaneceria intocável, livre para matar como quisesse, sem ser controlado? Percebendo a intransponível diferença de poder e com o espírito de vingança subjugado, a vontade de lutar de Johnny desmoronou. Sid finalmente falou com um tom firme. Você é muito fraco, como uma formiga sob meus pés. Insignificante demais para eu me preocupar com você. Johnny olhou fixamente para o chão, seu espírito destruído. Capítulo 438. Mefisto olhou fixamente para o Messias, imaginando se o jovem estava finalmente amolecendo. Se fosse esse o caso, seria muito mais fácil lidar com o Messias. Em um instante a mente de Mefisto começou a pensar em vários planos. Mas, enquanto pensava nisso, notou o Messias que alegou que não valia a pena perder tempo erguendo a mão direita. Mefisto sentiu uma pontada de decepção. Este Messias, não temia que mentiras lhe fizessem crescer o nariz? Enquanto Mefisto observava com interesse, a expressão de Johnny mudou drasticamente enquanto ele se preparava para se esquivar. No momento em que Sid estava prestes a lidar casualmente com o motoqueiro fantasma, ele parou de repente, seu olhar se voltando para o horizonte distante. Até Mefisto, percebendo a mudança, virou-se para olhar na mesma direção. Johnny, que estava se preparando para um ataque, congelou em confusão. O que Mefisto e o Messias estavam fazendo? Não apenas ele, mas os Estados Unidos e outras nações que monitoravam a cena via satélite ficaram igualmente intrigados com a mudança repentina de atenção. O que está acontecendo? Enquanto os humanos estavam perplexos, Dormammu e os outros seres dimensionais perceberam um lampejo de compreensão nos olhos deles. Flutuações espaciais e temporais? Perturbações tão intensas. O que está acontecendo? Aquela direção poderia ser. Em um momento sua atenção se fixou na fonte da anomalia. A área onde o Messias havia lutado contra as entidades dimensionais anteriormente, agora calma e estável, de repente explodiu com distúrbios mais uma vez. O ar ondulou como água, criando dobras no espaço até que uma enorme fenda se abriu. Através do vazio, era possível ver tênues vislumbres de outro reino. No instante seguinte, uma figura humanoide alta e prateada apareceu. A figura, aparentemente feita de aço sólido, examinou os arredores. Mais figuras surgiram, cada uma com um design único. Algumas tinham formas humanoides, outras pareciam insetos gigantes, enquanto outras pareciam grotescamente alienígenas. Mas uma coisa era consistente. Eles claramente não eram seres vivos, suas formas eram inteiramente metálicas. Robôs, talvez? Que intrigante! Dormammu e os outros observavam atentamente, sondando essas estranhas chegadas com interesse. Enquanto isso, a primeira figura prateada, após examinar a área, falou com uma voz de comando. Então este é o universo primário? Não parece nada especial. À medida que continuava a inspecionar os arredores, sua cautela inicial desapareceu, substituída por uma confiança crescente. Parecia que o universo primário não era tão diferente do universo ramificado de onde ele veio. A figura que se autodenomina Bastion aprendeu sobre os universos Prime e ramificados por acaso. Em seu próprio universo, uma ramificação deste, ele havia erradicado todos os mutantes. Mas essa vitória não satisfez. Motivado por um objetivo profundo, Bastion procurou o universo Prime para continuar sua missão de exterminar mutantes. A sorte o favoreceu, as barreiras espaciais do universo primário se mostraram fracas, permitindo uma entrada sem esforço. Com um sorriso cruel, Bastion declarou interiormente: os mutantes deste universo são os próximos. Em breve, assim como os mutantes de seu próprio universo, aqueles aqui seriam aniquilados. Mantendo o portal, Bastion permitiu que mais robôs sentinelas de diversos designs surgissem. Ao mesmo tempo, ordenou que se espalhassem e explorassem. A atividade em comum não passou despercebida. Satélites dos Estados Unidos e de outras nações rapidamente detectaram a área. O que são essas coisas? Uma invasão alienígena? Enquanto os caças se apressavam para investigar o local circulando os sentinelas recém-chegados, os pilotos tentavam se comunicar. Bastion, no entanto, olhava esses humanos com desprezo. Para ele, os humanos eram meros escravos, seres subservientes. Em seu mundo, os humanos eram forçosamente aprimorados com implantes cibernéticos para melhor servir seus senhores robóticos. Em resposta aos jatos, os sentinelas dispararam raios laser vermelhos cortando os céus. Bum, bum, bum. Explosões iluminaram o solo e o ar enquanto jatos de combate pegavam fogo. Satisfeito, Bastion invadiu redes globais, assumindo o controle de inúmeros dispositivos eletrônicos. Momentos depois, televisões, smartphones e computadores no mundo todo exibiram a imagem de uma figura robótica prateada.
Bastion sorriu e se dirigiu ao mundo. Saudações, humanos. Eu venho de outro universo. Podem me chamar de Bastion. Claro, você pode me conhecer melhor como Sentinela. Mas eu venho de um universo diferente. Choque percorreu a humanidade enquanto processavam suas palavras. Uma máquina avançada e inteligente de outro universo? O que ele poderia querer? Bastion não perdeu tempo em declarar suas intenções. A partir deste momento a humanidade está sob nosso controle. Todos os mutantes entre vocês serão exterminados. A audácia de sua proclamação deixou as pessoas atônitas. Esse cara é louco? Dominar a humanidade? E exterminar todos os mutantes? Que tipo de lunático era esse? Quem lhe deu a audácia de fazer tais afirmações? Como se antecipasse seus pensamentos, Bastion elaborou. Eu já erradiquei todos os mutantes do meu universo. Este não será diferente. Humanos e mutantes, sintam-se à vontade para resistir. Suas palavras assustadoras causaram comoção no mundo todo. Como isso é possível? Que tipo de máquina poderia fazer algo assim? A ideia de eliminar todos os mutantes era assustadora. Se Bastion não estivesse mentindo, a humanidade realmente cairia sob o controle desses invasores robóticos? E todos os mutantes, incluindo figuras como o Messias e o Cavaleiro Branco, encontrariam seu fim? Esses sentinelas eram realmente tão poderosos? Dúvida, medo e confusão varreram o mundo como um maremoto. Capítulo 439. A declaração do autoproclamado robô Sentinela de que dominaria a humanidade e exterminaria todos os mutantes causou comoção no mundo todo, especialmente quando alegou ter erradicado todos os mutantes em seu próprio universo e prometeu o mesmo destino aqui. Essa coisa estava blefando ou realmente possuía um poder tão aterrorizante? Se fosse verdade, as implicações seriam assustadoras. Seu alvo inclui o Cavaleiro Branco e o Messias? Será que ele realmente conseguiria destruir aqueles dois? A especulação aumentou à medida que a dúvida e o medo se espalhavam. Sede da SHIELD. A cabeça de Nick Fury latejava de frustração. De onde diabos isso veio agora? Torre Stark. Tony Stark, tendo acabado de retornar à sua torre, murmurou. O que está acontecendo com todas essas coisas bizarras ultimamente? O governo dos Estados Unidos. Nos altos escalões do governo dos Estados Unidos, os rostos ficaram sombrios enquanto ouviam a mensagem do Sentinela. Eles rejeitaram a ideia de que a humanidade poderia ser subjugada por um mero robô. Se alguém fosse dominar a humanidade, deveriam ser eles, os Estados Unidos, não alguma monstruosidade mecânica. Entretanto, quando chegou a hora do objetivo declarado do Sentinela de eliminar todos os mutantes, sua postura mudou. Nós apoiamos totalmente isso. Erradicar todos os mutantes do mundo. Esses sentinelas devem ser incrivelmente poderosos para terem conseguido isso em seu universo. Se a alegação do Sentinela fosse verdadeira, e ele tivesse exterminado até mesmo mutantes de nível ômega, incluindo seres semelhantes ao Messias ou ao Cavaleiro Branco, então, esse pensamento os gelou profundamente. Se o Sentinela não estivesse blefando, ele realmente poderia dominar a humanidade e erradicar todos os mutantes. Os líderes debateram apressadamente se deveriam resistir ou se render. Não eram apenas os políticos. Indivíduos inteligentes em todos os lugares tiravam conclusões semelhantes com os corações tomados pelo terror. O que a humanidade, ou os mutantes, poderiam fazer contra um inimigo tão poderoso? No campo de batalha, Bastion não deu atenção ao medo crescente da humanidade. Seu foco estava em outro lugar. Robôs sentinelas começaram a se espalhar por várias cidades, realizando varreduras detalhadas. Um dos sentinelas da classe Nimrod mirou em um jovem mutante na rua. Escaneando, analisando. Nível de ameaça, nível 2. Habilidade mutante, força aprimorada. Continuou catalogando mutantes, um após o outro. Nível de ameaça, nível 1. Nível de ameaça, nível 1. Nível de ameaça, nível 3. De volta ao portal, Bastion concluiu suas observações do chamado universo principal. Para sua surpresa, os mutantes aqui eram muito mais fracos do que aqueles em seu universo natal. Os mutantes neste universo primário são ainda mais fracos que aqueles no meu universo secundário? Bastion achou isso surpreendente e depois divertido. Então, este é o chamado universo primário? Risível. É mais fraco que um universo ramificado. Esses mutantes são tão fracos. Não consigo entender como esse lugar é considerado o universo primário, haha. Uma risada irônica escapou de seus lábios metálicos. Em todo o mundo, as pessoas que assistiam à transmissão de Bastion ficaram paralisadas. Então, as implicações começaram a se fazer sentir, e elas ficaram apavoradas. Escudo. O rosto de Fury ficou sério. As breves declarações deste sentinela revelaram demais. Se o que diz é verdade, seu universo deve ter tido mutantes incrivelmente poderosos. E ainda assim, todos eles foram exterminados? Fury respirou fundo. O pensamento era assustador. Se nem mesmo mutantes poderosos conseguiam sobreviver, que chance os humanos comuns teriam? Sombriamente, Fury ativou seu pager para contatar a Capitã Marvel, Carol Danvers. Se as coisas saíssem do controle, ele a queria de volta à Terra. Na pior das hipóteses, ela poderia levar artefatos essenciais e alguns sobreviventes para fora do planeta para preservar a centelha da humanidade. Ele não depositava mais muitas esperanças na capacidade dela de derrotar os sentinelas. Se Bastion não estivesse blefando, nem Carol conseguiria vencer. Mas ela conseguiu escapar. Fury suspirou pesadamente.
Após completarem a análise da população mutante do universo primário, os sentinelas começaram seu ataque. Um sentinela supremo, quase indistinguível de um humano, mirou em um mutante na cidade. Esses sentinelas supremos, criados com nanotecnologia, podem ser ativados e se transformar de forma humana em forma robótica, o que os torna infiltradores perfeitos. Equipados com poderes de voo, superforça, raios de energia e a capacidade de suprimir poderes mutantes. Eles foram as criações definitivas de Bastion para erradicar mutantes. Nas ruas, gritos ecoaram enquanto civis em pânico fugiam. Um sentinela supremo brincou com um homem mutante de meia-idade, perseguindo-o como um gato persegue um rato. Voando pelo ar, o sentinela perseguia sua presa implacavelmente. O homem Klein gritou aterrorizado. O que você quer? Pare de me perseguir. Para sua surpresa, o sentinela realmente respondeu. Mutante. Nossa missão é exterminar a sua espécie. Erradicar aqueles que não deveriam existir. A voz fria e mecânica causou arrepios na espinha de Klein. Percebendo que escapar era inútil, ele se virou para lutar, com a mão erguida, pronto para liberar sua habilidade mutante. Mas nada aconteceu. Não importa o quanto ele tentasse, seus poderes se recusavam a se manifestar. Ele ficou paralisado em choque, com o rosto vermelho pelo esforço. Capítulo 440. O Sentinela Supremo continuou em seu tom frio e sem emoção. Nível de ameaça, nível 3. Habilidade mutante, manipulação de gás. Klein, o mutante anterior, ficou atordoado. Como você conhece meus poderes? Ele perguntou, incrédulo. Essa máquina não apenas identificou suas habilidades, mas também parecia saber seu nível exato. Por que ele não podia usar seus poderes? O rosto de Klein estava cheio de confusão. Como se estivesse respondendo aos seus pensamentos, o Sentinela Supremo declarou friamente. Mutante, na minha presença, você não pode usar seus poderes. Projetado para suprimir e interromper as habilidades mutantes, o Sentinela garantiu que nenhum mutante pudesse ativar seus poderes perto dele. No momento seguinte, seus olhos brilharam em vermelho. 2 raios vermelhos foram disparados, perfurando o abdômen de Klein instantaneamente. Estrondo. O chão atrás dele explodiu em crateras gêmeas. Ah! Klein gritou, segurando o estômago enquanto se contorcia de agonia no chão. A Sentinela Suprema olhou para ele, insensível. Vocês, mutantes, são tão frágeis. Sem seus poderes, não passam de insetos facilmente esmagados. Suando profusamente, quase inconsciente devido à dor, Klein cerrou os dentes e gritou. Não fique convencido. Um dia, alguém vai te impedir. O Messias e o Cavaleiro Branco vão te destruir pelo que você fez conosco. O Sentinela fez uma pausa momentânea ao ouvir essas palavras. O Messias, o Cavaleiro Branco. Eles são os mutantes mais fortes deste chamado universo primordial? Após uma breve consideração, o comentário foi completamente descartado. Mutantes fortes não eram novidade para os sentinelas. Não importava o quão poderosos fossem, os mutantes sempre caíam diante deles no final. Até mesmo Bastion, observando através do sentinela, não sentiu nenhuma preocupação. No mundo de Bastion, os sentinelas haviam evoluído para níveis extraordinários de força. Sentinelas da classe Nimrod eram comuns. Esses modelos avançados eram tão poderosos que mesmo mutantes de nível ômega ou grupos como os X-Men não conseguiam enfrentá-los individualmente. Muitas vezes era necessária uma equipe coordenada de vários mutantes para derrotar um único sentinela da classe Nimrod. Os mutantes no mundo de Bastion viviam sob constante perseguição. Para cada sentinela destruída, muitas outras estavam prontas para tomar seu lugar. Não havia escapatória. Assim, nem a Sentinela Suprema nem o próprio Bastion deram muita atenção à proclamação desesperada de Klein. Enquanto a Sentinela Suprema atacava Klein, sentinelas em outras partes da cidade começaram a atacar mutantes. Gritos ecoaram pelas ruas. Ajuda! Deus, salva-nos! Messias! Mutantes gritaram em desespero, alguns clamando ao Messias ou ao Cavaleiro Branco para salvá-los. Aqui é a ABC News. O que vocês estão vendo são imagens ao vivo de robôs sentinelas atacando impiedosamente mutantes pela cidade, relatou uma jovem com a voz levemente trêmula. A câmera deu um zoom, mostrando uma cena angustiante. Uma jovem mutante de cerca de 10 anos ajoelhou-se ao lado de uma mulher caída, sacudindo-a freneticamente. Mãe! Mãe, acorda! A mulher jazia imóvel, com o rosto pálido e o peito crivado de 2 buracos ensanguentados. O sangue se acumulava sob ela. A visão foi demais para alguns espectadores, mesmo aqueles que tinham preconceito contra mutantes. De repente, o sentinela que havia atacado a mulher voltou seu olhar para a menina que chorava. Nível de ameaça, nível 2, murmurou, seus olhos começando a brilhar em vermelho. Suas intenções eram claras. Alheia ao perigo, a menina continuou sacudindo a mãe com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pare aí mesmo. Um tiro soou à distância. Um homem de meia idade, incapaz de suportar mais a cena, disparou sua pistola contra o sentinela. Bang! 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 As balas atingiram a cabeça do robô, mas só produziram faíscas inofensivas contra sua superfície metálica. A atenção do sentinela se voltou para o homem. Num piscar de olhos, 2 raios de luz vermelha dispararam, perfurando seu peito. Ah! O homem caiu no chão, segurando o ferimento, incapaz de se levantar. O sentinela voltou seu olhar para a garota, seus olhos brilhando mais uma vez. A cena encheu inúmeros espectadores, mutantes e humanos, de indignação e desespero. Até mesmo cidadãos comuns que não tinham nenhuma afinidade com mutantes achavam difícil assistir.
O âncora do noticiário, visivelmente abalado, ficou em silêncio, com muito medo de falar. Cenas semelhantes ocorreram em diversas cidades. Lançadores de foguetes e armamento pesado foram mobilizados contra os sentinelas, mas sem sucesso. As máquinas saíram ilesas, e sua fria eficiência apenas ampliou a sensação de impotência. Este é o fim dos mutantes? O desespero tomou conta daqueles que assistiam à carnificina. Bastion observou o caos com satisfação. Em todas as telas, seu rosto prateado aparecia grande, um símbolo sombrio de destruição tanto para os mutantes quanto para a humanidade. Mas quando o desespero chegou ao auge, lá longe, Sid conseguiu juntar as peças da situação. Num instante, uma imagem mental da localização de Bastion surgiu em sua mente. Sua figura desapareceu de onde estava. No local da fenda espacial, uma figura vestida de preto apareceu no céu. A chegada repentina chamou a atenção de todos que assistiam. Bastion virou-se para o recém-chegado intrigado. Finalmente, um mutante ousado o suficiente para se mostrar. Ele examinou a figura com desdém, supondo que fosse outro mutante confiante demais. Escaneando, analisando. Os sentinelas da classe Nimrod, próximos, também começaram sua análise. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 441. Escaneando e analisando. Rapidamente, os robôs sentinelas da classe Nimrod, incluindo o Bastion, concluíram sua análise. Nível de ameaça, nível 5. Suspeita de mutação de nível ômega. Análise de habilidade falhou. Ao ouvir isso, Bastion, que inicialmente pensou que era apenas mais um mutante confiante demais, ficou momentaneamente atordoado. A figura vestida de preto diante dele era na verdade. Nível 5? Um mutante ômega? Bastion ficou chocado. Esse universo primário fraco realmente tem um mutante ômega? Ele murmurou. Mesmo que 100 mutantes de nível 4 aparecessem, ele não ficaria surpreso. Mas um mutante ômega de nível 5? Este universo primário ainda tinha uma existência tão poderosa? Ele podia ignorar mutantes de nível 4, mas um mutante ômega de nível 5 exigia sua atenção. Afinal, cada mutante ômega possuía um poder aterrorizante, muito superior ao dos mutantes de nível 4. Como ele ainda estava em choque pelo fato de que este universo continha um mutante ômega, o mundo inteiro ouviu seus murmúrios de espanto através de transmissão eletrônica. O que está acontecendo? Este robô sentinela, Bastion, parece genuinamente surpreso que Messias seja um mutante ômega? Escudo. Nick Fury ponderou. Uma hipótese ousada. Mesmo no mundo de Bastion, onde mutantes poderosos eram abundantes, os mutantes ômega ainda eram especiais. Caso contrário, ele não ficaria tão surpreso. X Academia. Antes sentindo desespero, o professor X e os outros de repente tiveram um brilho de esperança nos olhos. Sim, eles ainda tinham o Messias. Os mutantes ainda tinham esperança. Esses sentinelas eram realmente fortes e especializados, inimigos naturais dos mutantes, deixando-os desamparados e desesperados. Mas para o Messias, eles podem não ser uma ameaça real. Afinal, ele era um mutante ômega. Um oponente que eles não conseguiam enfrentar talvez não significasse nada para o Messias. Não apenas eles, mas muitos mutantes ao redor do mundo tiveram o mesmo pensamento, com os olhos cheios de expectativa. Sede do governo dos Estados Unidos. Os rostos dos funcionários ficaram sombrios, enquanto inúmeros mutantes ficavam excitados, esperando ansiosamente que o Messias agisse e eliminasse os sentinelas. Bastion, agora calmo, observava curiosamente a figura vestida de preto à sua frente. Então, você é o mutante ômega deste universo primário? Sinceramente, estou bastante surpreso. Esse universo fraco realmente tem um mutante ômega? Mas eu me pergunto, o mutante ômega deste universo fraco será tão fraco? Ao ouvir isso, Sid olhou para ele e perguntou categoricamente, você não tem medo de mim? Bastion congelou por um momento. Então, sob os olhares atentos do mundo inteiro, ele riu e respondeu, o mutante ômega? Não é como se eu nunca tivesse visto um antes. Um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Como um sentinela superior à classe Nimrod, ele podia usar inúmeras habilidades à vontade. Mesmo contra um mutante ômega de nível 5, ele não estava particularmente preocupado. Se eles entrassem em conflito, não havia certeza de quem venceria. Além disso, Bastion continuou, no meu mundo, encontrei mutantes ômega de nível 5. Esses mutantes são realmente poderosos. Eles podem facilmente destruir sentinelas da classe Nimrod, mas isso não significa que os mutantes ômega sejam invencíveis. Com um sorriso de escárnio, Bastion disse, só por números, até mesmo um mutante ômega de nível 5 pode ser derrotado e morto. Seu tom tornou-se zombeteiro. Então me diga, mutante ômega do universo primário, você é arrogante ou apenas estúpido? Se você tivesse permanecido escondido, lidar com você teria sido um pouco problemático. Mas agora, você nos poupou do esforço. Vamos eliminar você junto com os outros. Sem você, a última resistência deste universo entrará em colapso e ele cairá em minhas mãos. O rosto de Bastion estava cheio de confiança. Suas palavras causaram uma comoção no mundo todo. Eles realmente já mataram um mutante ômega antes? Sem chance. Quão poderosos são esses sentinelas? As pessoas ficaram abaladas. Até mesmo seres tão aterrorizantes quanto os mutantes ômega de nível 5 poderiam ser eliminados. Imaginar uma figura tão poderosa quanto o Messias ou o Cavaleiro Branco caindo diante desses sentinelas lhes causava arrepios. Quão fortes eles eram!
Anteriormente, alguns suspeitavam que esses sentinelas já haviam derrotado mutantes Ômega, talvez até versões paralelas do Messias e do Cavaleiro Branco, mas não havia provas. Agora, as palavras de Bastion destruíram sua última esperança. Como eles poderiam resistir a tais monstros? Nesse ritmo, os sentinelas podem realmente dominar a humanidade e erradicar todos os mutantes, incluindo o Messias e o Cavaleiro Branco. X Academia. O professor X murmurou em choque. Como sentinelas podem ser tão fortes? Até mesmo os mutantes Ômega, considerados a maior ameaça à humanidade, poderiam ser mortos. Ao lado dele, Ciclope e os outros estavam igualmente perplexos. O Messias e o Cavaleiro Branco, seres comparáveis a eles, já haviam sido derrotados antes? O simples pensamento de uma cena tão aterrorizante os fez estremecer. Escudo. Nick Fury ficou abalado. Sua esperança no Messias e no Cavaleiro Branco vacilou. Agora, ele só podia rezar para que Carol retornasse logo, com algo que pudesse garantir a sobrevivência da humanidade. Torre Stark. Tony Stark ficou igualmente atordoado. Ele não conseguia acreditar. Até mesmo seres tão poderosos quanto o Cavaleiro Branco e o Messias poderiam morrer. Sede do governo dos Estados Unidos. As autoridades se sentiram aliviadas e aterrorizadas. Por um lado, eles sentiam prazer na morte iminente do Messias. Por outro lado, eles estavam perdidos na incerteza sobre o futuro da humanidade. Em outro lugar, Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma, também entendeu a situação, sentindo-se em conflito. O infame Messias ensanguentado estava finalmente prestes a morrer? Campo de batalha. Ouvindo as palavras de Bastion, Sid permaneceu indiferente. Ele simplesmente respondeu, é mesmo? Vendo esse mutante Ômega de nível 5 ainda agindo de forma arrogante apesar de estar condenado, Bastion zombou. Sem hesitar, ele ordenou que os sentinelas ao redor agissem, preparando-se para subjugar e esmagar esse mutante Ômega. Capítulo 442. Antes que os sentinelas pudessem agir, Sid fez seu movimento primeiro. Raio de energia espiritual. No segundo seguinte, um raio azul irrompeu de suas mãos, estendendo-se por mais de 200 quilômetros num piscar de olhos. Junto com a luz azul surgiu uma fenda impossivelmente longa e escura. Então, usando teletransporte espacial combinado com a joia do espaço, Sid congelou instantaneamente o espaço ao redor dos sentinelas, restringindo seus movimentos. Enquanto ele descia, uma enorme fenda negra rasgou o ar. Os sentinelas da classe Nimrod, que eram uma força avassaladora contra os mutantes de nível 4, foram instantaneamente cortados ao meio. Num piscar de olhos, o céu pareceu chover detritos mecânicos enquanto inúmeros corpos de sentinelas despedaçados despencavam em direção ao chão. O mundo inteiro congelou em silêncio atordoado. Os mesmos sentinelas da classe Nimrod que Bastion havia alardeado foram eliminados assim do nada? Eles eram realmente tão fracos? O próprio Bastion demonstrou um toque de surpresa, como esperado de um mutante Ômega de nível 5. Então essa é sua habilidade Ômega? Impressionante mesmo. No entanto, Bastion não ficou muito chocado. Em vez disso, uma expressão de admiração surgiu em seu rosto. Todos aqueles sentinelas já haviam ativado suas funções de supressão e interrupção de habilidades. Normalmente, nenhum mutante deveria ser capaz de usar suas habilidades neste campo. Mas esse mutante Ômega foi uma exceção, completamente inalterado? Até Bastion teve que admitir que isso foi notável. Mas infelizmente, ele deu um sorriso irônico. Mutante Ômega do universo primário, você realmente acha que os sentinelas da classe Nimrod são tão fáceis de derrotar? Sob os olhos atentos do mundo e do próprio Sid, os sentinelas divididos começaram a se mover novamente. Eles voaram de volta para suas metades separadas e se reconectaram. Em poucos instantes, os sentinelas da classe Nimrod foram totalmente restaurados. Até mesmo seus corpos mudaram um pouco, adaptando-se ao ataque do raio de energia espiritual. Ao mesmo tempo, ainda mais sentinelas emergiram da fenda espacial acima. Claramente, um suprimento infinito deles estava chegando. Bastion riu baixinho. Mutante Ômega, seu destino está selado. Meus sentinelas da classe Nimrod vão afogar você. Eles são muito mais complexos do que parecem e em breve você entenderá. Sua habilidade Ômega sozinha nunca será suficiente para eliminá-los todos. Bastion já conseguia imaginar o resultado. Esse mutante Ômega seria subjugado e enterrado sob uma maré infinita de sentinelas. Ao ouvir as palavras de Bastion, Sid permaneceu imperturbável. Ele apenas olhou para ele e, como antes, falou calmamente. O que faz você pensar que essa é minha habilidade Ômega? E por que você acha que os mutantes Ômega que você conhece são iguais a mim? Bastion ficou momentaneamente atordoado. Antes que ele pudesse responder, um enorme raio de energia, com centenas de metros de largura, caiu do céu, engolfando todos os sentinelas da classe Nimrod. O céu ficou de um azul radiante. Bastion inicialmente rejeitou o ataque. Com ataques repetidos, os sentinelas da classe Nimrod podiam se adaptar rapidamente, retaliar e até tentar copiar as habilidades mutantes do Messias. Mas enquanto relaxava, ele de repente percebeu algo. A energia azul não estava desaparecendo. Em vez disso, ela surgiu como uma cachoeira implacável, lavando continuamente os sentinelas.
Fendas espaciais escuras apareceram dentro do feixe de energia. Os sentinelas, ainda lutando para se adaptar e copiar a habilidade do Messias, foram repentinamente destruídos pelas fendas em expansão. Em poucos instantes, os sentinelas da classe Nimrod foram completamente destruídos e seus restos vaporizados. Num piscar de olhos, eles desapareceram. Quando o colossal feixe de energia desapareceu, tudo o que restou foi uma enorme cratera sem fundo. No céu, apenas Bastion permaneceu. Ele ficou momentaneamente sem palavras, seus olhos brilhando de descrença. Então, essa era sua verdadeira habilidade ômega? Tanto poder? Após um momento de choque, Bastion deixou de lado sua preocupação. Os sentinelas da classe Nimrod eram apenas forragem, facilmente substituíveis. Mesmo que um lote fosse destruído, quantos mais esse mutante ômega conseguiria derrotar? Em breve, um enxame infinito de sentinelas emergeria da fenda e, eventualmente, o Messias seria derrotado, soterrado pela enorme quantidade de homens. Bastion zombou. No momento em que pensou nisso, Sid, que ainda não havia atacado Bastion diretamente, voltou seu olhar para a enorme fenda. Ele levantou a mão esquerda. Naquele instante, uma imensa flutuação espacial irrompeu, diante dos olhos atordoados de Bastion, e para o choque de entidades ocultas como Mephisto e Dormammu, o enorme portal se expandiu ainda mais. Originalmente, a fenda estava apenas vagamente conectada ao outro universo, o que levou algum tempo para que os sentinelas a atravessassem. Mas agora tudo estava completamente fundido. Os dois universos estavam completamente ligados. Agora tudo do outro lado estava visível. Do outro lado da fenda, o céu estava cheio, completamente cheio, de sentinelas. Como uma enorme nuvem de tempestade, eles cobriram os céus. Olhando para essa cena apocalíptica, pessoas no mundo todo tremeram de medo. Quantos sentinelas havia? Centenas de milhares? Milhões? Ou, eles não ousaram imaginar. Se todos aqueles sentinelas inundassem, seria realmente o fim do mundo. Bastion, no entanto, ficou muito feliz. O Messias realmente abriu o portal completamente? Ele perdeu o juízo? Ele percebe o que fez. Mas enquanto Sid olhava para o mar aparentemente infinito de sentinelas, ele não entrou em pânico. Ele apenas ativou outra habilidade, Luz do Sol, mas desta vez foi amplificado pela Joia do Espaço. Uma onda infinita de luz radiante irrompeu, preenchendo todo o céu. Bastion, momentaneamente perplexo, observou enquanto ambos os universos, o universo primário e o reino além, repleto de sentinelas, eram completamente engolfados pela luz. Cada sentinela, estendendo-se até onde a vista alcançava, estava iluminada. Capítulo 443. A luz ofuscante inundou todo o céu. Bastion ficou paralisado, olhando fixamente para o brilho infinito que iluminava ambos os universos. O que é isso? Enquanto isso, no mundo ocupado pelos sentinelas, alguns mutantes sobreviventes notaram os eventos que estavam acontecendo. Embora Bastion tenha alegado ter exterminado todos os mutantes, alguns conseguiram escapar da morte. Recentemente, a mobilização de um grande número de sentinelas pelo Bastion chamou a atenção deles. Eles enviaram máquinas para investigar. Eles tinham acabado de descobrir que Bastion havia saído pelo portal para a realidade primária e antes que pudessem compreender totalmente a situação, isso aconteceu. Uma enorme fenda espacial conectava os dois universos completamente, e uma figura sombria vestida de preto pairava do outro lado. Antes que pudessem identificar a pessoa, a figura liberou uma torrente de luz ofuscante. Sob seus olhares atordoados, o mar ilimitado de sentinelas, estendendo-se até onde a vista alcançava, foi envolvido em esplendor. Naquele momento, algo assustador aconteceu. O enxame infinito de sentinelas, enormes e minúsculos, começou a se dissolver como gelo derretido sob a luz do sol. Sentinelas da classe Nimrod, sentindo a anomalia, ativaram várias habilidades na tentativa de resistir. Energia multicolorida cintilou em seus corpos. Mas foi tudo em vão. Diante de Bastion e do mundo atordoado no segundo seguinte, centenas de milhares, se não milhões, de sentinelas simplesmente desapareceram. À medida que a luz se apagava, o poderoso exército sentinela, antes um pesadelo global, havia desaparecido. Os mutantes do outro lado, que haviam cerrado os punhos em ódio pelos sentinelas, só conseguiam encará-los, incrédulos. O céu estava claro, completamente vazio, sem um único sentinela. O campo de batalha ficou em completo silêncio. Os olhos de todos se arregalaram em choque. Escudo. Nick Fury respirou fundo. Não era isso que ele esperava. Bastion não havia afirmado que os sentinelas da classe Nimrod poderiam dominar e matar os mutantes Ômega? Ele não disse que eles já tinham feito isso antes? Então o que diabos aconteceu? Os supostamente imparáveis sentinelas foram destruídos, instantaneamente. Somente pelo ataque do Messias. Que diabos, eu acabei de testemunhar, murmurou Fury. Bastion mentiu? Esses sentinelas eram só conversa? Ele ficou dividido entre a descrença e a suspeita. X Academia. O professor X, que acabará de ficar abalado com a ideia de que os mutantes Ômega poderiam ser eliminados, ficou completamente atordoado. Perto dali, Logan e os outros estavam igualmente impressionados. Bastion se gabou de que os mutantes Ômega, seres tão poderosos quanto o Messias e o Cavaleiro Branco, haviam caído para os sentinelas. Eles tiveram dificuldade em imaginar como seria uma batalha tão horrível. Então, quando viram um grande número de sentinelas, milhões bloqueando o céu, suas mentes ficaram em branco. Eles esmagariam o Messias? O subjugariam? O matariam? E ainda assim? Que diabos, murmurou Logan.
O Cid acabou de matar todos eles de uma vez? Tempestade e os outros, ainda atordoados, concordaram com a cabeça, entorpecidos. Torre Stark. Um momento atrás, Tony Stark estava lutando com a noção de que seres tão poderosos quanto o Cavaleiro Branco e o Messias poderiam ser mortos. Agora ele estava sem palavras. Sede do governo dos Estados Unidos. Os funcionários que estavam sorrindo de satisfação com o Saden ficaram paralisados no meio do sorriso. Seus rostos ficaram rígidos, sua satisfação se transformou em pavor. Em outro lugar, o motoqueiro fantasma Johnny Blaze estava completamente descrente. O Messias, o infame e implacável mutante, deveria finalmente morrer. Como isso aconteceu? Ele murmurou em choque. Do outro lado do portal, os mutantes sobreviventes olharam fixamente. Eles estavam tendo alucinações? O que tinha acabado de acontecer? A figura sombria em preto liberou uma luz, e então, mais de 1 milhão de sentinelas simplesmente desapareceram. Isso não é real, certo? Suas mentes estavam em caos absoluto. Bastião, pela primeira vez, ficou igualmente perplexo. Um momento atrás, ele estava confiante. Ele visualizou o Messias se afogando sob uma maré infinita de sentinelas. Mas agora, eles todos se foram. Seu exército antes imparável havia sido eliminado. O sempre composto e vitorioso Bastião agora tinha uma expressão de pura descrença. Sua mente não conseguia compreender. Ele já havia enfrentado mutantes ômega antes. Eles eram poderosos, mas não invencíveis. Eles poderiam ser desgastados, mortos pela grande quantidade de inimigos. Então o que diabos aconteceu? O que você fez? A voz de Bastião tremeu enquanto ele gritava. Como você destruiu meu exército inteiro? Você não é só um mutante ômega? Como você é tão forte? Esse universo primário não deveria ser fraco? Os mutantes não deveriam ser patéticos? Ao ouvir os gritos de pânico de Bastião, o professor X e os outros hesitaram. Alguma coisa não estava certa. A reação de Bastião pareceu genuína. Seu choque, sua descrença, isso não era mentira. O que significava? Os sentinelas não eram fracos. O problema não eram os sentinelas. O problema era o Messias. Capítulo 444. Instintivamente, os olhos de Nick Fury da SHIELD, Tony da Torre Stark, os altos escalões da América e pessoas do mundo todo convergiram para o Messias. Sentindo o peso de inúmeros olhares, Cid permaneceu imperturbável e falou calmamente. Eu já disse isso antes. O que faz você pensar que os mutantes ômega dos quais você fala e eu somos os mesmos? Silêncio. Bastião congelou sua mente a mil com pensamentos. Não apenas ele, Nick Fury, Tony, os altos escalões da América, as pessoas ao redor do mundo e até mesmo o professor X ficaram momentaneamente atordoados. O que isso significa? Uma percepção arrepiante surgiu em suas mentes. Sede da SHIELD. Nick Fury, com o rosto cheio de descrença, murmurou. Então, mutantes ômega são de fato mutantes ômega, mas mesmo entre eles, há diferenças? Um pensamento aterrorizante o atingiu. Se a razão pela qual esses seres eram chamados de mutantes ômega era simplesmente porque eles atingiram o nível ômega. Então, e se Messias fosse rotulado como mutante ômega somente porque ômega era a classificação mais alta disponível? As implicações foram surpreendentes. Um deles era apenas um mutante ômega. O outro, um mutante super ômega. Talvez o sistema de classificação existente fosse inadequado para categorizar o Messias. Percebendo isso, Nick Fury respirou fundo. Ele já acreditava que o Messias era assustador, mas ainda assim o subestimou? Até agora, ele achava que o Messias estava no mesmo nível dos outros mutantes ômega. Os mutantes ômega que Bastião massacrou deveriam ser comparáveis ao Messias. Bastião conseguiu matá-los, então, naturalmente, ele também conseguiria matar o Messias, certo? Mas a realidade era completamente diferente. O Messias era especial. Mesmo entre os mutantes ômega, ele era único. Um super mutante ômega. Um monstro entre monstros. Nick Fury não queria acreditar nessa conclusão, mas não importava o quanto ele resistisse, havia apenas uma possibilidade. E explicou tudo. Escola Xavier para jovens superdotados. O professor X, que se considerava um especialista em mutantes ômega, ficou congelado no lugar. Se os mutantes ômega fossem considerados a maior ameaça à humanidade, então o que exatamente era o Messias? Torre Stark. Tony, o governo dos Estados Unidos e muitos outros ao redor do mundo ficaram em choque, com pensamentos semelhantes. Em outro lugar, o motoqueiro fantasma Johnny, tomado pela descrença, sentiu o coração apertar de medo. Ele murmurou, não é de admirar. Não é de se admirar que o Messias tenha conseguido apagar o fogo do inferno. Se até mesmo o mutante ômega fosse intocável, quem no mundo poderia enfrentar um mutante super ômega? Messias, o assassino em massa, o pesadelo dos criminosos, quem poderia detê-lo agora? Johnny cerrou os punhos, dominado pela impotência. Campo de batalha. No local, a mente de Bastião também chegou a uma resposta, embora ele não quisesse aceitá-la. Naquele momento ele também entendeu porque este era o universo principal, enquanto o seu era apenas uma realidade divergente. Ele se recusou a aceitar essa verdade, agarrando-se a um resquício de esperança. Não pense que venceu. A batalha ainda não acabou. Sua expressão se distorceu de loucura e fúria. Eu sou o Sentinela Supremo. Possuo poder igual ao de um mutante ômega. Ninguém pode me derrotar. Nem você. Bastião voou para encarar o Messias, olhando nos olhos dele.
O mundo prendeu a respiração. Eles presumiram que a batalha já estava decidida. Mas agora, eles perceberam algo chocante. Este sentinela era poderoso o suficiente para enfrentar um mutante ômega? Quem venceria? Em todo o mundo, todos os olhos permaneceram grudados no confronto. Do outro lado do portal, os mutantes sobreviventes finalmente entenderam a natureza da luz branca ofuscante de antes. Aquela luz veio do mutante ômega do universo primário? Mas, por que o mutante ômega deste universo era muito mais forte? Este ainda era um mutante ômega? A descrença encheu seus corações. Então, eles viram Bastion dar um passo à frente e seu medo aumentou. Será que o terrível comandante Sentinela venceria? Ou o mutante ômega desconhecido do universo primário triunfaria? Eles sabiam o quão forte Bastion era. Sua capacidade de replicar múltiplos poderes o tornava igual a um mutante ômega. Enquanto o medo e a ansiedade se espalhavam, o Messias permaneceu inexpressivo. Ele não tinha interesse em continuar esta batalha. Ele havia perdido a paciência. No momento seguinte, a energia da pedra espacial invadiu seu corpo. Aumentado pelo seu poder, o sol irrompeu. Uma luz ofuscante irrompeu. Num segundo, estava ao lado do Messias. No próximo, envolveu Bastion. Foi tão rápido que Bastion mal teve tempo de reagir, apenas o suficiente para sentir uma avassaladora sensação de crise. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a luz o engoliu. Seu corpo prateado brilhava sob a iluminação. Uma compreensão o atingiu, e o desespero tomou conta de seus olhos. Ele parou de se debater e murmurou: impossível. Sou um sentinela no mesmo nível dos mutantes ômega. Como eu poderia morrer aqui? Em apenas um instante. Um poder insondável. Sua expressão ficou atordoada, quase reverente. No momento em que a luz o tocou, ele soube. Aquele era o fim. Agora ele entendeu. Não era uma luz qualquer. Era um poder ilimitado e absoluto. Com um último sussurro, Bastion, o chamado Sentinela Supremo, desmoronou em pó. Suas cinzas se espalharam ao vento. À medida que o brilho do sol desaparecia, o céu voltava ao normal. O mundo estava parado. Bastion havia desaparecido completamente. No entanto, suas palavras finais ecoaram pelo mundo inteiro. Com sua morte, os sistemas eletrônicos globais voltaram ao normal. Mas ninguém se importou. Por meio de transmissões via satélite e ao vivo, o mundo inteiro, assim como os mutantes do outro lado do portal, olhava fixamente para a figura flutuante vestida de preto. Sid Castel, o super mutante ômega. Capítulo 445. Os mutantes sobreviventes do outro lado olhavam incrédulos para o espaço agora vazio onde Bastion havia estado. Assim, de repente, ele estava morto? Ele nem chegou a fazer nada. Uma morte instantânea? Um ser com inúmeras habilidades, capaz de exercer poderes livremente, alguém no mesmo nível de um mutante ômega, havia sido apagado em um mero momento? Seus olhares se voltaram para a figura vestida de preto flutuando no ar. Então, esse mutante ômega do universo primário já havia superado o que era compreensível? Até os mutantes ômega não eram nada diante dele. Que tipo de poder aterrorizante era esse? Em outro lugar, ao ver Bastion virar pó através de imagens de satélite, o mundo inteiro ficou sem palavras. Um ser de nível ômega simplesmente desapareceu? Sede da SHIELD. A expressão de Fury era sombria. Seus piores medos foram confirmados. O Messias realmente ultrapassou o nível dos mutantes ômega. Ele era um super ômega mutante, algo além da compreensão. Caso contrário, simplesmente não haveria explicação para o que tinha acabado de acontecer. Quanto mais ele pensava nisso, mais sua dor de cabeça piorava. O Messias ser um mutante ômega já era problemático o suficiente. Agora, ele era um mutante super ômega? Pelo menos o Cavaleiro Branco ainda parece normal, Fury murmurou para si mesmo, como se estivesse se agarrando desesperadamente a esse pensamento. Pelo menos entre os dois mutantes ômega, apenas Messias era um monstro, Cavaleiro Branco ainda era razoável. Escola Xavier para jovens superdotados. O professor X permaneceu em silêncio, com a mente atordoada. Assim, de repente, a crise acabou? Em outro lugar, o motoqueiro fantasma Johnny, testemunhando tudo acontecer, perdeu toda a coragem que tinha para enfrentar o Messias. Sem hesitar, ele fugiu. Ao mesmo tempo, nas sombras, Mephisto e outras entidades à espreita estreitaram os olhos, inquietos. Seus planos anteriores em relação à Terra e ao Messias foram completamente abandonados. Eles pretendiam observar, talvez agir quando chegasse a hora certa. Mas depois de testemunharem que o Messias ainda tinha força para exercer tal poder sem esforço, eles imediatamente descartaram qualquer plano. Ainda assim, eles esperavam que outra pessoa se apresentasse para testar o Messias. No entanto, parecia que todos tinham a mesma ideia. O campo de batalha. O Messias Sid permaneceu imóvel por um momento, então voltou seu olhar para o enorme portal espacial à sua frente. Ele levantou a mão esquerda. Este portal era um risco. Sid não tinha interesse em permitir que a América, ou qualquer outra nação, obtivesse qualquer coisa do outro mundo, fosse tecnologia ou qualquer outra coisa. No instante seguinte, o toque divino foi ativado. O vórtice giratório congelou, transformando-se em uma enorme superfície espelhada. Crack Boom! Diante dos olhos de todos, tanto no universo primário quanto do outro lado do portal, a estrutura se estilhaçou como vidro. Fragmentos brilhantes se espalharam, deixando para trás apenas um enorme vazio. Então, conforme o espaço se recuperava, o campo de batalha retornou ao normal. O portal desapareceu.
como se nunca tivesse existido. Do outro lado do portal, os mutantes sobreviventes estavam cheios de arrependimento e frustração. Se soubessem, teriam corrido para o universo primário. Agora, não havia mais chance. Mesmo que Bastion estivesse morto, junto com 1 milhão de robôs sentinelas, isso não significava que os sentinelas haviam desaparecido completamente. Ainda havia sentinelas em outros lugares. Será que os poucos que sobraram conseguiriam lidar com eles? Esse foi um destino muito incerto. Enquanto isso, no universo Prime, o governo americano e os líderes mundiais estavam fervendo de raiva. Um mundo inteiro de recursos tinha acabado de desaparecer. O Messias era um tolo esbanjador. Se pudessem, estrangulariam o Messias ali mesmo. Mas eles não conseguiram fazer absolutamente nada. E quanto ao próprio Sid? Ele não se importava com a raiva deles. Ainda havia mais uma coisa a fazer. Os sentinelas restantes da classe Nimrod. Mesmo que estivessem espalhados por outras cidades, ele não tinha intenção de deixar ninguém para trás. No segundo seguinte, a energia da pedra espacial invadiu seu corpo. Com um pensamento, ele se teletransportou. Em uma cidade próxima, Sid reapareceu. Usando sua visão aprimorada, ele rapidamente avistou vários sentinelas da classe Nimrod. Com uma mudança no espaço, Sid se materializou ao lado de um deles. Clarão. Num instante, uma forma menor de luz do sol o envolveu. O sentinela foi apagado instantaneamente. Outro flash, Sid desapareceu. Em pouco tempo, mais de 100 sentinelas da classe Nimrod foram aniquilados. Se restava alguma coisa, ele não sabia. Após terminar a limpeza, Sid se teletransportou mais uma vez, retornando ao local onde havia encontrado o motoqueiro fantasma. Mas Johnny já havia partido há muito tempo. Mephisto também havia desaparecido. Sid simplesmente deu de ombros. Não que eles importem. De repente, uma sombra tremeluziu a alguns metros de distância. Mephisto reapareceu, com um sorriso estampado em seu rosto antigo. Messias, estou ansioso pela nossa cooperação futura. Sid ergueu uma sobrancelha. Cooperação? Não me lembro de ter concordado com nada. Mephisto não se intimidou. Seu sorriso permaneceu quando ele disse, não descarte a ideia tão rápido. Um dia teremos motivos para trabalhar juntos. Talvez você enfrente um inimigo além do seu poder e precise da minha ajuda. Ou talvez eu tente conquistar um lugar e precise de ajuda. Benefícios mútuos, Messias. Uma verdadeira parceria. Enquanto ele falava, uma energia negra cintilou em sua palma. Uma pequena esfera preta do tamanho de um polegar se materializou. Dentro do orbe, energia escura girava. Mephisto continuou. Se precisar da minha ajuda, basta destruir este orbe. Eu vou vir. Sem esperar por uma resposta, ele jogou a esfera preta. Sid estreitou os olhos. Seus instintos divinos lhe disseram que não havia nada inerentemente errado com o objeto. Com uma leve carranca, ele o pegou. Vendo isso, Mephisto soltou um suspiro de satisfação. Sorrindo, ele se curvou levemente. Messias, até a próxima. Uma explosão de fumaça preta o envolveu. E ele se foi. Sid olhou para o orbe e então o guardou casualmente em seu anel espacial. Então, sentindo o peso de inúmeros olhares atentos, ele soltou um bufo frio. Capítulo 446. Com uma reviravolta repentina em sua forma, ele instantaneamente entrou em um estado de invisibilidade antes de usar o teletransporte espacial para desaparecer do local. Dormammu e os outros examinaram cuidadosamente em busca de qualquer vestígio, mas, não conseguindo detectar o Messias, não tiveram escolha a não ser desistir com pesar. Ele se foi. Não há mais nenhum programa bom para assistir. Sim, vamos lá. Em pouco tempo, essas potências dimensionais desapareceram completamente, desviando temporariamente sua atenção da Terra. Claro, devido à existência do Messias, eles ainda deixaram um resquício de sua consciência na Terra. Se algo significativo acontecesse, eles seriam os primeiros a perceber. Outra dimensão do inferno. Lúcifer dava ordens aos seus subordinados demoníacos. Vão para a Terra e investiguem tudo o que aconteceu lá recentemente. Sim, meu senhor, respondeu um demônio com chifres gêmeos e um par de asas negras, curvando-se respeitosamente antes de partir prontamente. Observando seu subordinado desaparecer, Lúcifer franziu a testa. Foi apenas um curto período de desatenção, e agora a Terra produziu uma potência como o Messias. O que exatamente aconteceu na Terra durante esse período? Confusão passou pelos olhos de Lúcifer. Se não fosse pelas restrições do céu impedindo de descer ao reino físico em sua verdadeira forma, forçando-o a depender de representantes ou possessão, ele teria ido investigar pessoalmente. Essa cena não se limitava apenas ao inferno. Muitos que estavam de olho na Terra estavam secretamente enviando suas próprias forças para coletar informações. Asgard, dentro do Palácio Divino. Vendo a situação se resolver, Thor suspirou aliviado e riu. Ainda bem que meu irmão está bem. Aquele Messias é incrível. Embora ele falasse dessa maneira, observando a projeção mágica conjurada por seu pai, mostrando os amplos elogios ao Messias entre os humanos, chamando-o de um ser além dos mutantes de nível ômega, superando até mesmo seu irmão, o Manto Branco, Thor não pôde deixar de se sentir amargo. Do que eles estão falando? Claramente meu irmão, o Manto Branco, é mais forte, ele murmurou, descontente. Parado perto, Endal abriu a boca como se fosse falar. Ele queria dizer que, de fato, o Messias parecia ser o mais forte, e que o príncipe Balder ainda estava um pouco atrás. Mas depois de pensar um pouco, Endal se conteve. Era melhor não destruir a confiança de Thor.
Quanto a Odin sentado em seu trono, sua expressão era de profunda solenidade. O poder demonstrado pelo Messias o deixou inquieto, talvez até mesmo com medo. Como governante, embora tivesse amadurecido com a idade, ele ainda não desejava que uma força tão incontrolável existisse em seu domínio, que incluía a Terra. Se pudesse, ele preferiria que o Messias simplesmente desaparecesse. Ele próprio já era velho, e a existência ou não do Messias fazia pouca diferença para ele. Mas depois que ele se fosse, como Thor, Balder e até mesmo Loki lidariam com esse ser. Odin soltou um suspiro pesado. Até ele tinha que admitir que o poder do Messias era aterrorizante. Mesmo o mais forte entre eles, Balder, talvez não fosse páreo para ele. Lidar com futuras interações com o Messias da Terra não seria fácil. Enquanto se sentia inquieto, cauteloso e preocupado com o Messias, Odin também sentia uma estranha sensação de familiaridade. Provavelmente é só minha imaginação. Ele balançou a cabeça, descartando o pensamento. Terra. Naquele momento, pessoas no mundo todo discutiam fervorosamente sobre o Messias. Assim como Thor havia reclamado antes, muitos estavam debatendo a diferença de poder entre o Messias e o Manto Branco. Após discussões acaloradas, a maioria concluiu que o Messias era mais forte. Afinal, alguém capaz de percorrer milhares de quilômetros com um único movimento, quem poderia enfrentá-lo? Mesmo em Asgard, sob o olhar cada vez mais descontente de Thor, os humanos cunharam um novo termo para diferenciar o Messias de outros mutantes de nível ômega, Super-Ômega Mutante. Uma designação que indica um nível superior aos mutantes ômega, uma classe acima deles. Escudo. Ao ver o público adotar o termo, o rosto de Nick Fury mostrou um toque de satisfação. Este título foi ideia dele. Com algumas discussões guiadas e construção de narrativas, as massas o aceitaram prontamente. Enquanto o mundo continuava a debater, a manhã seguinte chegou. Um canto isolado. Naquele momento, Sid estava em um local isolado, suas mãos emitindo um brilho vermelho. Sob a força da magia do caos, os tijolos do chão racharam e depois vaporizaram centímetro por centímetro. Ao mesmo tempo, um aviso do sistema há muito ausente ecoou em sua mente. Experiência de magia do caos +1, dando uma olhada no progresso da sua magia do caos. Habilidade, Magia do Caos, 486-2000 nível 4. Quase lá. Os olhos de Sid brilharam de expectativa. Comparada à luz do sol, a magia do caos era o poder de nível ômega que ele sempre desejou. Quando eu atingir o nível 5, as propriedades de distorção da realidade da magia do caos se tornarão um estado passivo. Se isso acontecer, seu olhar brilhou de desejo. Se a manipulação da realidade se tornasse uma habilidade constante, então ele seria praticamente um criador. Ele podia remodelar a existência à vontade, conjurando o que desejasse. Que diferença haveria entre isso e um deus? Além disso, o progresso de desbloqueio das habilidades de Balder estava próximo de 100%. Em breve, ele ganharia outro poder de nível ômega. A excitação tomou conta do coração de Sid. Ele desejava que o tempo passasse mais rápido. A terceira manhã. O sol ainda não havia nascido completamente e o céu permanecia nublado. Assim como Sid continuou seu treinamento em magia do caos, e o mundo lentamente se recuperou do choque do ataque do Messias à Casa Branca, do assassinato de altos funcionários, da invasão de deuses sombrios e do surgimento de robôs sentinelas de universos divergentes. As pessoas começaram a acreditar que as coisas se acalmariam. Foi quando a cidade de Nova York testemunhou uma visão surpreendente. Torre Stark. Tony Stark tinha acabado de sair do laboratório, esfregando os olhos privados de sono. Os eventos que cercaram o Messias o afetaram profundamente. Ele passou todo esse tempo enterrado em sua oficina, esforçando-se para desenvolver uma armadura Mark ainda mais avançada. E depois de um esforço incansável, ele conseguiu. A tão elusiva armadura nanotecnológica. Ele finalmente a havia decifrado. Tony ficou em êxtase. A partir de então, a armadura Mark teria capacidade de autorreparação. Não seria mais tão incômoda quanto antes, exigindo que o traje voasse e se montasse ao redor dele. Agora, tudo o que ele precisava fazer era pressionar o peito, e o traje nanotecnológico se materializaria, cobrindo todo o seu corpo em um instante. Sentindo-se bastante satisfeito consigo mesmo, Tony ficou em pé perto da janela do chão ao teto, pretendendo aproveitar o nascer do sol. Mas antes que ele pudesse apreciar à vista, uma visão completamente surreal o congelou no lugar. O céu sombrio e nublado de repente se dividiu em dois. Uma enorme sombra de uma cabeça surgiu em meio aos céus escuros. Seu tamanho desafiava a imaginação e não tinha nenhuma semelhança com nenhuma criatura viva conhecida. Tony Stark piscou. Jarvis, ainda estou dormindo? Isso é um sonho? Pela primeira vez, Tony Stark ficou completamente sem palavras. Capítulo 447. Tony Stark duvidou que ainda estivesse sonhando. Caso contrário, por que ele veria o céu se partindo no início da manhã, revelando uma sombra colossal? Enquanto ele estava ali, incrédulo, Jarvis controlou as câmeras e capturou imagens da enorme silhueta no céu. Senhor, não acredito que esteja sonhando. Eu também registrei a anomalia, confirmou Jarvis. Com essas palavras, Tony Stark congelou. Era real? Mesmo de tão grande distância, o tamanho da sombra era aparente. Se fosse mesmo real, ele mal conseguia imaginar o quão enorme deveria ser o ser que a projetava. Além disso, não importava como ele olhasse, essa sombra não se parecia com nenhuma criatura terrestre conhecida. Tinha uma forma vagamente humanoide, mas seu rosto exibia 6 marcas circulares brilhantes. Olhos? Que diabos é isso? Por que surgiu tão de repente?
E qual era o seu propósito? Tony Stark murmurou em choque, sentindo uma onda de frustração. Não importava o quão avançada sua armadura se tornasse, como ele poderia competir com algo dessa escala? O tamanho desse ser monstruoso sozinho poderia esmagar cidades inteiras sem esforço. Pela primeira vez, ele questionou seu próprio caminho. Talvez fosse hora de mudar a direção da pesquisa, estudar magia ou o Gene X. Talvez ele pudesse se tornar um grande feiticeiro ou um poderoso mutante. Afastando seus pensamentos dispersos, Tony rapidamente deu um comando. Jarvis, ative os satélites. Preciso de uma varredura completa dessa coisa. Imediatamente, senhor. Quando Jarvis começou a redirecionar os satélites das indústrias Stark para analisar o tamanho do objeto e a distância de Nova York, outros já estavam notando o fenômeno. Sede da SHIELD. A organização mergulhou no caos. Sob o olhar ansioso de Nick Fury, os satélites focaram na anomalia, tentando descobrir sua natureza. Cidade de Nova York. Oh meu Deus! Os madrugadores nas ruas ficaram paralisados, com os olhos fixos no céu, aterrorizados. Que diabos é isso? Um monstro? Um alienígena? Não apenas em Nova York, mas em todos os Estados Unidos, muitos avistaram a enorme sombra, provocando pânico generalizado. Nas ruas, algumas pessoas, divididas entre o medo e a excitação, ergueram seus celulares para registrar o acontecimento. Percebendo uma oportunidade, várias emissoras de notícias entraram em ação. Apesar de ser muito cedo, as equipes de filmagem correram para suas posições, apontando suas lentes para a silhueta iminente. Transmissão ao vivo. Bom dia, telespectadores. Aqui é a apresentadora de vocês, Irina, relatando um evento extraordinário. Há poucos instantes, uma sombra enorme apareceu no céu. Seu dono é um alienígena ou alguma entidade desconhecida? O que há atrás da Terra? Eu, Irina, trarei atualizações ao vivo conforme descobrimos a verdade. Vestida com uma elegante roupa vermelha e saltos combinando, Irina, raramente vista, manteve um tom sério ao se dirigir ao público. Simultaneamente, a estação carregou as imagens do satélite. Meu Deus! No instante em que as pessoas viram a filmagem, o horror tomou conta delas. À medida que a câmera do satélite se afastava, a imagem completa apareceu. Um gigante metálico vermelho e colossal surgiu no espaço, olhando para a Terra. À primeira vista, seu tamanho parecia rivalizar com o próprio planeta. O que é esse monstro? Por que está aqui? Inúmeros espectadores sentiram uma onda de pavor existencial. Para muitos, esse colosso desencadeou um medo avassalador de seres gigantescos. O governo dos Estados Unidos, equipado com milhares de satélites, juntamente com líderes mundiais ao redor do globo, capturaram imagens da entidade. E ao verem isso, eles entraram em pânico. De onde veio esse gigante? O que ele queria? Por que estava observando a Terra? Qual era o seu propósito? Enquanto isso, Dormammu e várias outras entidades cósmicas, que haviam deixado fragmentos de sua consciência na Terra, imediatamente sentiram a presença do Celestial Arishem, o juiz. A atenção deles rapidamente retornou à Terra. São os Celestiais? Um lampejo de surpresa e medo apareceu nos olhos de Dormammu, e ele não estava sozinho. Cada deus demônio dimensional que viu este gigante vermelho reagiu com choque e apreensão. Os Celestiais, supervisores cósmicos do universo, eram temidos até mesmo entre os deuses de outras dimensões. Embora um único Celestial possa não ser intimidador, eles nunca agiram sozinhos. E contra um grupo inteiro de Celestiais que moldam e destroem mundos. Até mesmo o mais poderoso dos Lordes Dimensionais tinha motivos para temer. Entre eles, um reconheceu rapidamente a figura. Arishem, o juiz. Um ser responsável por determinar se uma espécie é digna de existir. Se o julgamento de Arishem fosse negativo, aquela espécie seria completamente eliminada sem piedade. Até mesmo Mefisto, que por muito tempo foi mal interpretado como um enganador insidioso que roubava almas, empalideceu em comparação. Diferentemente de si mesmo, que raramente se envolvia em massacres, Arishem havia exterminado civilizações inteiras sem hesitação. Por que um celestial está aqui? Eles não deveriam estar mantendo a estabilidade universal? Por que vieram para a Terra? Inúmeros deuses dimensionais ficaram perturbados e incertos. Que evento poderia ter atraído um celestial até aqui? Kamar-Taj. Celestiais. As mãos da anciã tremiam quando ela pousou sua xícara de chá. Sua expressão escureceu. Ela soltou um suspiro pesado. Isso estava muito além de qualquer coisa que ela pudesse suportar. Até mesmo ela, com toda sua sabedoria e poder, sentia-se completamente impotente diante de tal entidade. Só posso esperar que seja apenas uma coincidência. Que ele não tem mais intenções. Ela só conseguia rezar. Asgard, Endal e Odin detectaram a chegada de Arishem simultaneamente. Os celestiais de novo. Odin fez uma careta com uma expressão sombria. Ao lado dele, o rosto de Frigga refletia profunda preocupação. Nesse momento, Thor entrou correndo, tendo sido convocado. Pai, mãe, o que está acontecendo? Odin permaneceu em silêncio por um momento antes de soltar um longo suspiro. A Terra está em apuros. O rosto de Thor escureceu. O quê? A Terra está com problemas? Então uma compreensão o atingiu. Meu irmão ainda está na Terra. Sua ansiedade aumentou. Pai, o que exatamente está acontecendo? Capítulo 448. Diante do questionamento urgente de Thor, a expressão de Odin tornou-se solene. Os celestiais retornaram. Arishem, o juiz.
Murmurando para si mesmo, os pensamentos de Odin voltaram-se para tempos antigos. Há muito tempo, Arishem, o juiz, desceu inesperadamente à Terra, com a intenção de julgar a dignidade da humanidade em existir. Para evitar interferência, o Celestial chegou a ameaçar os deuses, alertando-os contra a intervenção. Como rei dos deuses e um ser adorado pelos mortais, Odin se recusou a aceitar esse decreto. Assim, ele uniu forças com os deuses do panteão grego e Vishu da trindade hindu para lançar um ataque a Arishem. Mas seus ataques combinados mal perturbaram o juiz. Em vez disso, ele derrotou todos os três sem esforço. Após a derrota, Arishem ordenou que os deuses se abstivessem de interferir nos assuntos celestiais na Terra por 1000 anos. Recordando essa antiga memória, Odin suspirou profundamente. Naquela época, ele se submeteu externamente, mas permaneceu desafiador internamente. Buscando vingança, Odin desembainhou a espada de Odin, também conhecida como espada asgardiana, a arma mais poderosa de Asgard. Esta lâmina já derrotou seres divinos, provando seu poder. Além disso, ele forjou uma arma de nível divino, a armadura destruidora, imbuída da força vital combinada de quase todos os asgardianos. Armado com a espada de Odin e vestido com a armadura do destruidor, Odin acreditava que poderia triunfar, mas a realidade provou o contrário. As forças celestiais estavam muito além de suas expectativas. Lutar contra 1 ou 2 celestiais era quase impossível. Mas contra 9, incluindo Arishem, o juiz, Odin não teve chance. A armadura do destruidor foi facilmente destruída pelos celestiais. Mesmo após reparos, a armadura nunca recuperou seu poder original. Odin suspirou mais uma vez. No final, os deuses foram completamente derrotados. Somente Frigga conseguiu salvar a Terra. Ela apresentou 12 humanos cujo potencial genético era quase perfeito, convencendo os celestiais de que a humanidade valia a pena ser preservada. Sem a intervenção de Frigga, a humanidade teria sido extinta. Dias de hoje. O coração de Odin se encheu de medo. O que Arishem quer desta vez? Sem a espada de Odin ou a armadura destruidora, Odin não tinha meios de resistir ao juiz celestial. Se Arishem pretendesse agir, a Terra enfrentaria uma catástrofe. Espero que meu irmão fique bem, Thor murmurou preocupado. Enquanto isso, fora da atmosfera da Terra, Arishem, o juiz, pairava em silêncio, observando a Terra, como se estivesse procurando por algo. A visão confundiu Odin e os outros. Quem exatamente Arishem estava procurando? Terra, um beco isolado. Naquele momento, Cid estava treinando sua magia do caos, esperando atingir o nível 5 o mais rápido possível. Então, ele notou uma sombra enorme no céu. Arishem, o juiz. Ele finalmente chegou? Seu coração apertou. Eu não esperava que ele viesse tão cedo. A aparição de Arishem o pegou desprevenido. Ele acreditava que havia mais tempo o suficiente para levar a magia do caos ao nível 5. Nesse nível, ele teria absoluta confiança em enfrentar Arishem. Mas agora, embora sua magia do caos tenha ficado mais forte, ela ainda não estava no nível 5. Como ele deveria lidar com isso? Lembrando-se do artefato de pedra negra e das inúmeras mortes dolorosas que ele havia sofrido por meio de seu uso, a expressão de Cid escureceu. Sua confiança vacilou. Mas mesmo que lhe faltasse certeza, não havia como evitar esse confronto. Porque naquele exato momento, ele sentiu a enorme sombra no céu se fixar nele. Uma sensação de ser um alvo inundou sua mente. Não importava para onde ele corresse, ele não conseguiria escapar. Esse maldito celestial, em vez de julgar civilizações, ele está atrás de mim? Sem outra escolha, Cid ascendeu ao céu, voando em direção ao espaço sideral enquanto olhava nos olhos de Arishem. Ao mesmo tempo, todos que assistiam, incluindo Odin, Dormammu e outros, perceberam o que estava acontecendo. Messias? Arishem veio buscar o Messias? Odin e Dormammu trocaram olhares assustados. O juiz celestial claramente não estava aqui pela paz. Juros celestiais igual sentença de morte? Uma potência recém-surgida na Terra. Ele já vai morrer? Que azar! Ter chamado a atenção de Arishem, o juiz. Alguns seres cósmicos zombaram da situação de Cid. Mas outros, como Mefisto, ficaram profundamente perturbados. Se Cid estivesse à beira da morte e destruísse a Pérola Negra, Mefisto deveria intervir. Mas desafiar o juiz Arishem seria suicídio. Se eles estivessem no inferno, talvez ele pudesse resistir. Mas fora do inferno? Impossível. Sua expressão mudou várias vezes antes que ele suspirasse. Messias, você está por conta própria. Quebrar acordos e trair os outros era algo natural para Mefisto. Ele nem se sentia culpado por isso. Conforme Cid subia, milhões de olhos se voltaram para sua silhueta. Na cidade de Nova York, Tony Stark, Nick Fury, o governo dos Estados Unidos e pessoas do mundo todo estavam fixados na cena. Messias? Isso é sobre o Messias? O choque tomou conta das massas. O gigante veio falar com o Messias? Ou ele estava aqui para destruí-lo? Espaço exterior. Cid flutuou no vácuo, olhando fixamente para a figura vermelha titânica. Aos olhos de Tony Stark e outros, era inacreditável. Ele está sobrevivendo no espaço, sem traje? Ele é mesmo humano. Antes que pudessem refletir mais, Arishem, o juiz, finalmente falou. Num tom frio e indiferente, ele declarou. Mutante. Sua existência interfere na nossa. Capítulo 449. A voz profunda e ressonante de Arishem, o juiz, ecoou pelo espaço, apesar da ausência de um meio de transmissão sonora. Suas palavras pareciam reverberar diretamente nas mentes de todos os humanos na Terra.
Ao mesmo tempo, o próprio Arishem pareceu um tanto surpreso pela figura vestida de preto parada diante dele. Um mutante? Ele refletiu por um breve momento. Afinal, o nascimento dos mutantes estava, até certo ponto, ligado aos celestiais. Mas logo, Arishem descartou o pensamento. O mutante continua sendo apenas um mutante. Um mero subproduto de seus próprios experimentos evolutivos. Quão forte alguém poderia ser? Ao ouvir as palavras de Arishem, Sid imediatamente percebeu o tom de desprezo na voz do celestial. Ele aguçou seu foco. Embora esse momento não fosse idêntico às visões de suas mortes passadas vistas através do artefato de pedra negra, ele não ficou surpreso. O efeito borboleta era real, e suas próprias ações já haviam alterado a linha do tempo. Tais desvios eram esperados. Mas uma coisa permaneceu constante. Em todas as visões, sempre que Arishem expressava tal indiferença, um ataque acontecia imediatamente. E desta vez não foi diferente. Sem hesitar, Arishem levantou seu enorme punho e lançou um gigantesco raio de energia vermelha em direção a Sid. Observando das sombras, Dormammu e as outras entidades cósmicas revelaram olhares de desgosto. Então ele realmente está aqui para eliminar o Messias. Parece que o Messias está em sérios apuros. A Terra acabou de ganhar uma nova figura poderosa, e agora ela está prestes a desaparecer? Simultaneamente, satélites ao redor do mundo capturaram a batalha, transmitindo-a em tempo real. Repórteres como Irina arregalaram os olhos em choque. Sid imediatamente sentiu o espaço ao redor se solidificar, uma força sem forma o prendendo no lugar, impedindo qualquer movimento. À frente, o enorme raio de energia vermelha avançava em sua direção. Atrás, ele foi preso pela força celestial. Essa situação exata ocorreu inúmeras vezes em suas visões de morte na Pedra Negra, onde ele não teve escolha a não ser atacar de frente usando luz do sol. Mas desta vez, algo era diferente. A força de ligação ao redor dele não pareceu tão forte? O avanço inesperado. Em suas visões, essa força o imobilizou completamente. Mas agora, ele podia sentir que seus movimentos não estavam totalmente restritos. Uma compreensão o atingiu. É porque meu teletransporte espacial atingiu o nível 5. Surpreso, Sid ativou o deslocamento espacial. No instante seguinte, o espaço ao redor dele se distorceu e ele desapareceu. Reaparecendo a 30 quilômetros de distância, ele escapou por pouco do raio de energia vermelha. Arishem, que já havia se virado para sair, fez uma pausa. Um brilho de surpresa apareceu em seus olhos brilhantes. Habilidades espaciais? Mesmo sob minha força vinculativa, você conseguiu se teletransportar? Um momento de descrença passou por ele. Mas antes que ele pudesse pensar mais nisso, o raio de energia vermelha, originalmente destinado a Sid, continuou sua trajetória, atingindo uma cidade abaixo. Bum! Uma enorme onda de choque irrompeu, destruindo tudo em seu caminho. Prédios desmoronaram, ruas foram destruídas e dezenas de milhares de vidas foram perdidas em um instante. Gritos de terror e agonia encheram o ar. Em todo o mundo, aqueles que assistiam através de transmissões via satélite, incluindo Irina, autoridades governamentais e civis, ficaram horrorizados. Que tipo de poder é esse? Aquele gigante vermelho destruiu uma cidade inteira com um único ataque? E o Messias realmente provocou tal ser? Na Torre Stark, o rosto de Tony Stark se contraiu incontrolavelmente. Mesmo com sua armadura nanotecnológica, ele duvidava que duraria um segundo contra tal oponente. Que diabos são esses monstros? Sede da SHIELD. Dentro de seu escritório, a expressão de Nick Fury escureceu. Ao lado dele, a Capitã Marvel, Carol Danvers, estava com um olhar sombrio. Isso é inacreditável, ela murmurou. Ela ainda se lembrava de sua batalha passada com Messias, uma luta que terminou com sua retirada temporária devido às habilidades de nível ômega dele. Naquela época, ela acreditava que se estivesse disposta a se sacrificar o suficiente, conseguiria derrotá-lo. Mas agora, olhando para a escala desta batalha, Carol não tinha mais certeza. E Arishem? Com um único ataque, ele quase destruiu uma cidade inteira. Isso está além de tudo que já enfrentei antes. Ao contrário dos terráqueos atordoados, Dormammu e as outras entidades cósmicas não ficaram surpresos. Para Arishem, esse nível de poder era casual. Na verdade, ele nem estava levando a luta a sério ainda. Percebendo o teletransporte bem-sucedido de Sid, Arishem decidiu levar a coisa a sério. Uma onda de poderosa energia espacial irradiou para fora, restringindo ainda mais a capacidade de teletransporte de Sid. Embora não o tenha bloqueado completamente, diminuiu sua capacidade de viajar pelo espaço. Simultaneamente, 3 anéis dourados se materializaram ao redor de Sid, restringindo seus movimentos. Isso deu a Arishem tempo suficiente para atacar novamente. Um raio de energia vermelho escuro, muito mais concentrado do que antes, foi lançado em direção a Sid. Percebendo que não conseguiria se esquivar, Sid nem tentou. Em vez disso, ele levantou a mão esquerda com a palma voltada para a frente. 5 escudos invisíveis apareceram na frente dele. Bum! O raio vermelho escuro atingiu o primeiro escudo, que desapareceu instantaneamente. O segundo, terceiro e quarto escudos caíram um após o outro. Quando chegou ao quinto escudo, o ataque finalmente havia enfraquecido um pouco. Ainda assim, Sid percebeu que se Arishem continuasse insistindo, mesmo esse último escudo não duraria muito. A voz de Arishem ecoou pelo espaço. Essa energia é forte o suficiente para perfurar o núcleo de um planeta. Como você está impedindo isso? Seu tom de voz demonstrava genuína confusão.
Será que os mutantes realmente conseguem ter tanto poder? Ao ouvir suas palavras, o mundo inteiro ficou chocado. O quê? Ele está resistindo a um ataque que pode perfurar o núcleo de um planeta? Isso é loucura. Sid ignorou as palavras de Arishem. Em vez disso, ele liberou a energia armazenada dentro do Reino do Vazio, o mesmo poder vermelho profundo que Arishem havia liberado. Diante dos olhos atordoados de Arishem, do povo da Terra, de Asgard e de todos os observadores cósmicos, um raio vermelho profundo, idêntico ao de Arishem, foi disparado de volta para o Celestial. Bum! Os dois feixes colidiram no espaço. Uma onda de choque colossal se espalhou, causando distorções na atmosfera da Terra. Acima do planeta, uma vasta região do céu se esvaziou repentinamente, enquanto o impacto dispersava seções inteiras da atmosfera. A batalha entre o Messias e Arishem tinha começado oficialmente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.